Oi, eu só vim aqui falar sobre uma coisa que vem me acompanhando em rede social, que por motivos desconhecidos, já que eu não tenho filho, não fico perto de criança, então só vou falar. Se trata de palmada em criança. Eu sei que criança tem que ter limites e tudo mais, mas viver sobre a ameaça de apanhar não é uma coisa muito boa. Violência não é uma coisa muito educativa. Geralmente ela é muito negativa. Foi muito negativa pra mim e pra muita gente que eu já conheci. Não que eu seja a pessoa mais sociável do mundo, mas eu já escutei muita coisa bizarra e triste com relação a esse tipo de educação, entre aspas, que não ajudou ninguém. Meio que parece que as pessoas gostam de mentir para si mesmas para romantizar o passado delas, para fingir que não aconteceu algo de muito ruim, às vezes até pior do que só essa violência. Porque para manter uma criança calada depois de um outro tipo de violência, se usa violência física também e psicológica. Mas, com relação à palmada, ela não ajuda muito a educar. Até porque até na escola se retirou a palmatória. E quem acha que assim a palmatória deveria voltar, eu recomendo procurar um terapeuta, porque isso pode ser um problema interno seu. Porque eu não ouvi só uma vez, eu ouvi mais de 3 vezes, se eu não me engano, de pessoas mais velhas com relação a familiares ou elas mesmas que quando estavam na escola e assim tinha a palmatória, não era algo muito bom, porque era humilhante estar lá, não saber o assunto, não conseguir estudar por não ter condição e assim, não tinha internet, sabe? Às vezes não tinha nem como pagar o livro. Isso se tinha livro. E ia lá pra frente, apanhava na mão, na bunda, onde fosse, e era humilhado na frente da sala pelo professor. Como isso vai ser produtivo para uma criança em desenvolvimento que está tentando aprender? Muitas vezes não tinha apoio da família. E tipo, a educação é tratado como uma obrigação. Uma obrigação mesmo, às vezes até algo bem ruim, que fica bem introjetado na cabeça das pessoas ao ponto delas não conseguirem mais evoluir, sabe? Eu também havia até de pessoas de 25, 30, 40, 50 anos que elas apanhavam dos pais de sandália, cinto, galho de goiabeira, colher de pau, mais de uma vez. E essas pessoas parecem que não reparam que isso pode não ter sido muito bom para elas. Porque assim, você tá conversando com alguém e a pessoa chega para você e começa a narrar como foi apanhar quando mais novo, com galho de goiabeira, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Meio que não é. Alguém tá literalmente pegando um pedaço de pau e tacando em você pra não ter que lidar, não ter que lhe dar explicação. Porque você tem que obedecer. Como fica a relação de respeito aí? É só sobre ameaça? Eu sei que tem crianças que podem nascer com alguma síndrome de agressividade e tal, mas antigamente querer romantizar muito, porque quando alguém chega falando pra você que mas não, antigamente não tinha essa frescura, também não tinha certos remédios, não tinha tratamento, não tinha tratamento para tuberculose, não tinha tratamento nem para sarampo, não tinha um remédio para dor. Maravilha. Eu vi muita gente falando que fala calmamente que tinha os pais chegaram a ter 15, 20 filhos, só vingou 4, 3, às vezes 2, quando com muita sorte 5. E era considerado normal. Como
Como você acha que uma famílias que vivem numa situação dessa, viveram numa situação dessa, se desenvolveram? Era normal ter morte na família. Não tinha pré-natal, não tinha acompanhamento da gestante. É, às vezes, assim, você sofreu um corte, era diabético, tinha que amputar, porque não tinha nenhum tratamento anterior, sabe? Gangrenava, antigamente não se usava luva, não se lavava a mão. E assim, criança sempre está sobre a influência dos pais. Ela não, meio que não tem opção, ela nasceu ali e foi criada ali. Como ela vai simplesmente dizer que aquilo é ruim pra ela? Ela não sabia. Mas isso não é desculpa para ainda hoje a pessoa cresceu, viveu, teve outras experiências e querer manter isso. Eu acho que é mais uma questão de. Não é nem costume. É um sentimento meio estranho de se eu passei, ele tem que passar. É assim a vida, tem que ser assim. E foi comigo, ela vai ser com você. Eu não sei como explicar essa situação. Mas é como se a pessoa sentisse que a criança, a filha dela, é obrigada a passar pelos mesmos traumas e os mesmos problemas para ser bem sucedida ou ser uma pessoa. Como se a criança não fosse ter experiências fora. Um jovem que se desenvolve meio, se sentindo ameaçado, que vai apanhar, que vai receber punições simplesmente por não ser como os pais querem, ele não se sente livre para ser ele mesmo, nem para se desenvolver. E meio que é uma experiência ruim. Você não sabe quem é, você chega aos 20 anos sem saber o que fazer da vida, sem sentir que tem escolha, preso aos pais, aos parentes. E muitas vezes a palmada, vamos chamar assim, ela está relacionada não só à educação, ela está relacionada a silenciar, a ameaçar para que simplesmente se mantenha uma calma, quietude, simplesmente obedeça sem pensar, sem questionar. Isso não parece nem um pouco saudável para mim. É isso.